Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que coisas são essas? Será se você ama a Deus? Eu me chamo Tiago e estou aqui para falar com você que é marcado por Jesus. Olá para você que é marcado por Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra que me anima muito. Está lá em Romanos 8, 28. Fala assim pra gente: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A pergunta que eu quero te fazer agora é: que bem é esse? Será se é o carro do ano? Ou quem sabe ganhar na loteria? Talvez você tenha aquela vaga no emprego que você tanto deseja. Eu lamento de decepcionar, mas não são nenhuma dessas coisas. Quando a gente olha aqui para Romanos 8, 28, esse bem, ele tem o mesmo sentido de se parecer com Jesus. E essa é a coisa mais importante de todas: se parecer com Jesus. O versículo fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós amamos a Jesus. Amém? Amém! Nós amamos a Jesus. E essa é uma verdade que a gente tem certeza. Mas o fato de eu e você amarmos a Jesus é uma reação. Primeiro, Jesus ele nos amou e então ele nos chamou, assim como esse versículo continua falando, né? Que dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele nos chamou, ele nos amou primeiro, e então o fato da gente amar a Deus é porque antes ele olhou para nós, nos chamou e nós então passamos a amar Jesus. E esse amor, o fato dele nos chamar, não foi para qualquer coisa. Ele tinha um propósito nisso tudo. O propósito de salvar a mim e a você. Salvar a igreja dele. Quando a gente tem essa imagem de salvação, a gente tem que ter na cabeça a seguinte coisa: todos estão caminhando para um abismo. Todos estão caminhando para a morte. Todos estão fadados a morrer. E então, o próprio Deus olha para muitos de nós e nos chama. E então, nós nos viramos e declaramos que o amamos. Existe um propósito nisso tudo. E é muito legal a gente descobrir que esse propósito ele é tão importante para Deus, tão importante, que ele entregou o seu próprio filho à morte. Deus matou o seu próprio filho para que eu e você fôssemos salvos. O versículo, ele para aqui, mas no versículo 29 continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Existe uma imagem que eu e você precisamos expor. As pessoas que olham para mim e para você têm que ver uma imagem estampada, não só na nossa cara, não só na nossa testa, mas nas nossas atitudes, em tudo que nós somos. Essa imagem se chama Jesus. Todas as ações devem declarar que nós somos marcados por Jesus. E essa ação ela acontece porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Isso muda tudo. O versículo 30 fala: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, antes, o próprio Deus nos predestinou. O próprio Deus nos deu um destino antes de todas as coisas acontecerem. Logo depois, ele nos chamou. Ele antes tinha um plano e ele então nos chamou pelo nome.
E logo depois fala que depois que ele nos chamou, ele também justificou. E essa é a parte mais interessante, porque eu não mereço ir para o céu. Todas as minhas atitudes me levam à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim, lá no versículo 1 do capítulo 8, fala que não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então é isso mesmo, não existe nenhuma condenação para mim e para você, que amamos e somos marcados por Jesus. E então ele nos justificou para no final nos glorificar. Ele foi capaz de dar o seu próprio filho em toda essa história. E por isso nós sabemos que no final ele não vai desistir do plano dele. Se a parte mais difícil ele fez, que foi entregar o seu próprio filho, quem dirá salvar a gente e nos trazer para perto dele. No 31 fala: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui o sentido dessa frase é: olha, o meu vizinho não vai ter nada do que me acusar. Não é esse sentido. O sentido que aqui está falando é: olha, eu posso pecar do jeito que for, eu não vou perecer, eu não vou ter a morte eterna, porque o próprio Jesus já morreu por mim e por você. Então a gente não vai sofrer as consequências dos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz. Então não tem do que nos acusar. No 32 fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O próprio Deus nos justifica. Ele faz todo esse plano. Ele nos chama, ele nos justifica para no final nos glorificar e então termos esse relacionamento com o próprio Deus. Diante de tudo isso, a pergunta que eu quero fazer a você é: quem é que vai nos separar do amor de Deus? Se o próprio Deus, que é criador de todas as coisas que a gente vê, ele nos chamou, nos predestinou, ele nos justificou e nos glorificou. A resposta é: nada pode nos separar do amor de Deus. Pode vir qualquer pessoa falar mal de você, pode vir qualquer tribulação, qualquer dívida, sei lá, não sei qual é o problema que você está passando, mas nada disso nos desanima, porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. A vida, ela é passageira. Todas as coisas que acontecem aqui, um dia vão ter um fim. Mas a eternidade, quem nós somos diante de Deus, essa esperança que nós temos diante de Deus não morre, porque nós teremos como o grande prêmio da vida, o céu. Não é um grande prêmio que eu e você merecemos, mas é o grande prêmio que Deus nos dá de graça. E o versículo 37 fala algo maravilhoso. Cadê o versículo 37? Velho, tá tudo marcado aqui, ó. Vamos falar o que tá no versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O 38 fala: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém! É muito bom a gente perceber que Deus, ele nos ama desse tanto. Às vezes nós vamos à igreja, ou nós lemos a Bíblia, ou vivemos a nossa vida de uma forma muito superficial.
A gente olha para Deus e imagina que é uma pessoa que está muito distante de nós, quando na verdade Deus, Ele quer sempre um relacionamento com cada um de nós. Ele quer sempre estar dentro de todos os nossos propósitos, de tudo que a gente quer fazer em nossas vidas. A gente é que insiste de querer pegar o controle de todas as coisas e quase que expulsar Deus de alguma forma. Quando nós amamos a Deus, todas as coisas mudam. E essa é uma atitude, com certeza, de alguém que ele é marcado por Jesus. Se você está gostando da palavra que a gente trouxe hoje, não se esquece de clicar no botão de gostei. O YouTube ele vai entender que é um conteúdo relevante e então ele vai enviar para mais pessoas. Existe com certeza aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. Envia para ela, abençoe a vida dela, compartilhe o amor de Deus. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.